rica oportunidade e agradeço ao evangelista Altair pelo convite, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem o versículo 31. Deus vai falar conosco nesta noite. Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amado Deus e eterno Pai, em concordância com a oração de sua filha, eu venho, Senhor, juntamente levar a minha voz diante do trono da tua graça. O Senhor sabe que de mim nada tenho, nada sou. Tudo que tenho que sou é porque as tuas misericórdias têm sido na minha vida. Senhor, essa palavra ardeu em meu coração. Senhor, essa palavra possa chegar em cada coração com a mesma unção e com o mesmo poder restaurador com o qual o Senhor me encheu enquanto o Senhor ministrava sobre a minha vida. Que o teu olhar possa, Senhor, alcançar cada vida. Que cada um, Senhor, seja agora despojado de todo cansaço, de toda ansiedade, de toda preocupação, e que todos nós possamos juntamente entrar em uma atmosfera espiritual e sermos ministrados e sermos lavados, limpos, curados, libertos, salvos pela tua palavra, porque é isso que a tua palavra produz em nossas vidas. Então que eu te peço, Senhor, e no nome santo de Jesus eu te agradeço. Amém, graças a Deus, irmãos, podeis sentar. Irmãos, no decorrer da palavra, eu vou estar fazendo menção a alguns versículos. Os irmãos não precisam abrir, porque vai ser lido rapidamente, apenas para confirmação da palavra do Senhor, amém? Irmãos, eu fiquei, já tem uns dias que o Senhor tem falado muito no meu coração essa frase: por que duvidaste? E eu levantava e vi essa frase no meu pensamento. Eu ia deitar na hora da oração, vi essa frase e falei: Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo dentro dessa palavra? Porque eu sabia que ela se remetia a essa passagem no Evangelho de Mateus. E devido a muitas coisas, eu tive, nessa semana da enfermidade da avó dos meus filhos, nós estivemos aqui orando pela vida dela. Ela foi hospitalizada no começo da semana, chegou aí para o CTI, temo muito por essa situação, mas nós oramos e para a honra e glória do Senhor, ela está em casa. Ela teve alta na quinta-feira, e para a glória do nome do Senhor, os exames não deram nada grave. O que aconteceu no intestino dela é tratado em casa, e eu creio que o mesmo Deus que fez a boa obra irá completá-la. Agradeço as orações dos irmãos pela vida dela e me alegro, porque Deus tem ouvido a oração que tem sido feita neste lugar. E então, quando eu recebi o convite para estar ministrando nesta noite, eu fui orar e pedi ao Senhor que entregasse a palavra que estava ardendo no meu coração. E essa é a palavra que o Senhor me deu. Eu fico maravilhada, irmãos, com o que aconteceu nessa passagem relatada em Mateus, que na verdade começa a partir do versículo 22. Com o tempo depois, se você quiser meditar em sua casa, e você vai ver que Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles vão para o outro lado. Jesus acabava de dispensar a multidão. Tinha sido feita ali a primeira multiplicação dos pães. Jesus está entristecido com a notícia da morte de João, seu amigo, seu primo, e Jesus tira um momento para ele ficar a sós e orar.
Deus. Jesus era Deus, ele sabia tudo o que estaria acontecendo. E a palavra vem nos relatar que no meio do mar, antes que eles chegassem no outro lado, o mar é açoitado por ventos contrários ao destino daquela embarcação. E ali eles começaram a ter muita dificuldade para romper as águas, para romper as ondas e para romper o vento. E começaram a passar ali aperto naquele lugar. E Jesus, entendendo que os seus amigos estavam em aperto no mar, decide que é hora de ir ao encontro deles. E eles encontram ali uma situação que eles não têm condições de lidar sozinhos. O navio corria o risco de naufragar. E eles não podiam imaginar que Jesus sabia de tudo e que já estava vindo ao encontro deles. Quando nós estamos sob a direção do Senhor, quando nós estamos com a nossa vida à disposição do trabalho, da obra do Senhor, e o Senhor nos dá uma ordem para fazermos algo, ainda que no meio desse caminho, você e eu venhamos a enfrentar dificuldades, creia que Jesus vai estar vindo ao nosso encontro. Jesus está vendo, Jesus não se esqueceu, e Ele está vindo ao nosso encontro. Aleluia! Glórias a Deus. E Jesus vem andando sobre as águas. E o pavor deles, que já não era pouco, aumentou. Porque eles acharam que era um fantasma. Tinha muito dentro deles que eram saduceus, eles criam em fantasmas. Eles não criam na ressurreição, mas criam que existia fantasma. Então, vocês veem a situação daqueles homens. Porque a aparição de um fantasma era algo, irmãos, que era maldição. Eu estou olhando a situação, já estava ruim. A aparição de um fantasma era sinônimo que eles estariam naufragando. E eles lidam muito, com muito temor no meio daquele mar. E Jesus vem e fala, quando se dá a conhecer. Jesus fala isso no versículo 27. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, eu entendo nessa passagem, que às vezes em meio às tribulações, as dificuldades são tantas, que nós temos até dificuldade de reconhecer a presença de Jesus. Às vezes nós estamos mergulhados em tantas aflições, que nós temos dificuldade de identificar que Jesus está perto. E o Senhor Jesus vem dizer para nós nessa noite, para que tenhamos bom ânimo. Tenha bom ânimo no meio da tribulação. Sabe quando você está no meio daquele dia, que você já parece que o dia já está grande, mas você não aguenta mais? Lembra dessa palavra, tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Você pode ministrar sobre a minha vida, tenha de bom ânimo. Jesus está perto. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Pedro pede para ir ao encontro de Jesus. E o interessante é que Pedro diz assim: se és tu, eu não tinha completa certeza. Não é? Se eu vejo a Cristiane vindo e tá, eu não consigo ver você, Cristiane. Se eu estou vendo você, eu não preciso perguntar. Então, se és tu, tem dúvida. Irmãos, olha como que a dúvida é algo natural do ser humano. Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus todo o tempo. E ainda assim, em alguns momentos, pairava dúvida, tinha dificuldade em reconhecer o Mestre. E Jesus fala para quem ele fosse. Ele falou assim: se és tu, fala, permita-me que vá. Jesus disse: vai. Aleluia. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Nós temos que ter muito cuidado com o que nós pedimos ao Senhor. Porque aquilo que o Senhor liberar sobre a sua vida, você está preparado para administrar?
Você está preparado para lidar com aquilo que você tem pedido ao Senhor? Nós temos que ter responsabilidade com nossas orações, com o que nós temos pedido ao Senhor. Porque se o Senhor disser assim, seja assim, nós, eu e você, teremos que lidar com a consequência do que vai vir e teremos que dar conta. Porque nós pedimos, Deus libera, nós temos que dar conta. Não foi assim lá nos talentos? O Senhor deu depois de saber o que tinha sido feito com os talentos. A oração é o que tem que ter muito temor. E Pedro viveu uma coisa, irmãos, que eu acho maravilhosa. Irmãos, eu me pego observando muitas mensagens, enfatizando somente Pedro afundando. Mas, irmãos, vejam bem, imagina o que esse homem viveu antes de afundar. Ele andou sobre as águas antes de afundar e depois de afundar, porque nada de Jesus pega ele pela mão e volta os dois juntos para o mar. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, as pessoas estão dispostas a apontar nossos fracassos. As pessoas estão dispostas a ver as nossas fragilidades. Mas existe antes da fragilidade momentos de força, momentos de graça, momentos de fé. Não deixe que te aponte as suas dificuldades. E se assim fizerem, eu tenho certeza que vão falar: Pedro, você afundou. Eu afundei, mas eu andei sobre as águas. Gente, foi maravilhoso isso que aconteceu com Pedro. E Pedro, no momento exato, irmãos, olha só, no versículo 30 diz assim, versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Irmãos, estava tudo bem, até que ele duvidou. Sabe o que eu entendo aqui? Ele deve ter olhado para aquele e falado: meu Deus, que loucura. Será que eu vou chegar até Jesus? Porque ele estava longe de Jesus. Tanto que ele grita bastante quando ele começa a afundar pedindo socorro. Então, irmãos, ele teve medo. Ele recebeu a palavra de autoridade, mas ele teve medo de que ele ia ter condição de terminar aquela empreitada. E nós vemos aqui, então, irmão, que o problema não está no vento. Aleluia! Irmãos, o problema não está nas ondas. Irmãos, não é suficiente sermos ousados. Não. Porque Pedro teve ousadia, irmão, descendo um barco e andar sem barco. Isso, irmãos, literalmente. Nós estamos falando de um fato. Nós estamos, irmãos, antes sobre as águas, a gente fala isso de forma subjetiva. Ele viveu isso como um fato. Tem que ter muita ousadia para fazer uma coisa dessa. Pedro era pescador. Irmãos, Pedro conhecia muito bem o perigo de um mar revolto. E não é perigo de morte. Um mar revolto. Uma onda que te submerge. Você não volta mais para a superfície. E se voltar, vai em outra, você afunda de novo. Não é humanamente possível lutar dentro de um alto mar e um mar revolto. E Pedro sabia disso. Então, irmãos, não é suficiente apenas ser ousado. Irmãos, isso nos mostra que o problema está na dúvida. E o problema está exatamente na hora em que Pedro olha em volta e se dá conta da situação do mar, um mar que ele conhecia muito bem. E ele fala: vou morrer.
ele duvidou de que ele conseguiria chegar a Jesus e que com Jesus ele voltaria em segurança para o barco. Isso consta aqui no versículo 30 que diz: e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos em meio às nossas tribulações. Porque quando nós estamos sendo envolvidos por problemas, sejam eles qual for, irmãos, seja financeiro, seja familiar, seja na saúde, irmãos, problema é problema. E nós perdemos muitas das vezes a força, a graça para clamarmos a Deus. E o nosso socorro está no Senhor. E eu venho aqui nessa noite, da parte do Senhor, trazer para o seu coração essa palavra. Seja qual for o seu problema, não perca o seu tempo contando para os outros. Não perca o seu tempo chorando na cama sozinho. Dobre os seus joelhos e clame a Deus. Se você não conseguir dobrar o seu joelho, eleve o seu pensamento, o seu coração, da forma que você tiver graça, mas apresente ao Senhor e faça como Pedro: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Essa foi a palavra liberada da parte de Pedro, para que Jesus prontamente estendesse a mão. Versículo 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O tema dessa mensagem é isso: por que duvidaste? O que tem sido, quais têm sido os ventos, qual tem sido as ondas, qual tem sido a dificuldade na sua vida que tem te colocado dúvida, que você de repente pensa: será? Será que Deus realmente vai fazer? Qual tem sido a muralha que está diante de você, que você pensa: será que eu tenho condição de ultrapassar? Será que eu vou chegar? Nessa noite o Senhor está te dizendo: por que duvidas? Aleluia! Você pode procurar no íntimo do seu coração essa dúvida, aquilo que tem te parado, aquilo que tem sido intimamente questionado. Eu não sei o que é, mas o Espírito Santo sabe. Identifique essa dúvida, porque o Espírito Santo hoje está te perguntando: por que duvidas? Se você tem dúvida, é hora de clamar. Aleluia. Irmãos, a fé, ela precisa ir além da decisão de se começar a caminhar. A fé, ela precisa continuar no meio da caminhada e precisa ser mais forte do que os ventos ao nosso redor. Só assim, irmãos, nós vamos chegar ao final. Seja qual for o objetivo, cada um tem os seus objetivos, cada um tem os seus projetos e planos que têm sido apresentados diante do Senhor. A fé esteve no começo, ela precisa estar no meio, para que você chegue no fim. Você consegue entender isso nessa noite? Em qualquer momento que a sua fé fraquejar, você vai ser parado. Não é Deus que não te deu, não é você que não alcançou, for por si próprio, por nós mesmos, nós não temos condição. Eu digo por mim, meus sonhos e projetos que têm sido realizados, por mim mesmo eu não teria condição, mas a mão do Senhor prontamente tem me alcançado, e o Senhor tem caminhado comigo rumo à vitória. E eu profetizo sobre a sua vida, a mão do Senhor prontamente te alcançando nesta noite, para que você continue a sua caminhada, em nome
12 vai dizer assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu Senhor, terei ainda prazer? Irmãos, todos conhecem essa passagem em que o Senhor visita Abraão e fala, até então havia a promessa de Deus, de que Deus daria um filho a Abraão. E nessa ocasião, nesse capítulo 18, está sendo narrado um tempo em que o Senhor visita Abraão e marca uma data. Aqui no versículo 10, ele diz assim: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Então, irmãos, todos nós conhecemos, e aqui, irmãos, quando Sara ri, ela riu do seu íntimo, ela não estava zombando do Senhor. É porque Sara já tinha desistido da promessa. Irmãos, esse é o pior estágio que um cristão pode estar. É o pior momento na vida que um cristão pode passar. É quando o cristão desiste da promessa. Irmãos, tinham se passado 25 anos. Ela duvidou, vencida pelo tempo, vencida pela sua condição de uma mulher idosa. Mas sabe o que eu percebo aqui? Ela ainda preservava o temor a Deus. Porque quando o Senhor fala assim, versículo 13, diz o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que ainda darei a luz? Ela não disse, irmãos, ela pensou: será verdade que ainda darei a luz sendo velha? Irmãos, Sara não ousou afirmar isso. Ela só aquilo que ela só tinha pensado. E ela ainda não conhecia o Deus a quem ela servia. Você está entendendo? Você só vai desistir da sua promessa se você não conhecer o Deus que você serve. Você só vai desistir se você não tiver ainda desenvolvido a sua vida espiritual com Ele, de maneira a você conhecê-lo, a entender que nada é impossível. Aleluia! Louvado e engrandecido é o Senhor. E aí ela fala: não ri. No versículo 15 ela fala: não ri. Ele, porém, disse: não é assim, porque riste. Então, irmãos, ainda que a gente fale para as pessoas: não, eu creio que Deus vai fazer. Não, Deus está no controle. Mas se no teu coração você não crê, o Espírito Santo está visitando, está dizendo: não é assim. Aleluia! Irmãos, isso é muito sério. Porque é tão fácil, irmãos, colocar uma máscara e falar para os outros. Difícil é ser derramado com verdade diante do Senhor. E é isso que o Senhor está procurando aqui. O Senhor está nos dando essa noite no meio dessa congregação. E está procurando um coração sincero. Um coração que diga assim: por que você fez isso? Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, eu fiz porque a minha fé é pequena. Deus não está procurando crente aqui que vai querer mentir para o Senhor, como fizeram Sara e Ananias. Deus está procurando corações sinceros. Os olhos do Senhor, a palavra diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Tem fiéis da terra nessa noite aqui. Se tiver levantado, aleluia! Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, a promessa, entretanto, ela tinha sido feita para Abraão. E Abraão, irmãos, recebe a confirmação da promessa nesse dia. E o que eu quero te dizer é que ainda que a nossa fé venha falhar, irmãos, venha falhar como de Sara naquele momento, venha falhar, irmãos, como de Pedro naquele momento, a gente intimamente duvide
Irmãos, eu ministro sobre essa igreja, que a graça de Deus venha nos inundar de uma maneira tão grande, que a graça de Deus venha ser infinitamente maior do que as nossas dúvidas, do que os nossos medos, e que ela nos deixa tanto que não sobra espaço para mais nada, que nós temos somente a graça do Senhor. Porque quando nós estamos cheios da graça do Senhor, irmãos, não há como não ter fé. Aleluia. E que venha, irmãos, e que ainda que a nossa fé seja pequena, que nós possamos, irmãos, pela graça do Senhor, que venha a existência, irmãos, todos os projetos de Deus. Assim como Deus trouxe à existência o projeto dele na vida de Abraão, que é Isaac. Que venha, irmãos, sobre cada um de nós, que os projetos de Deus não sejam frustrados, irmãos, que os projetos de Deus, irmãos, sejam cumpridos e que sejam grandes sobre a vida de cada um de nós. Aleluia. Quando você se sentir abatido diante das circunstâncias, ore a Deus, clame pela graça de Deus, se permita ser inundado pela graça de Deus. Aleluia. Irmãos, quando Pedro clamou pela ajuda, ali era a graça de Deus. A mão de Jesus ali era a graça de Deus. E é essa graça, irmão, que emana da cruz. Essa graça que emana de Jesus. Essa graça que emana do trono de Deus para todo aquele que clama a Ele. Aleluia. Que nós sejamos cheios de esperança. Que nós sejamos cheios da graça do Senhor nesta noite. Aleluia. Irmãos, em aos Hebreus, no capítulo 11, aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, na minha Bíblia está escrito dessa maneira: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Mas existe uma outra tradução, e essa tradução, ela está na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, e diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou usar esse texto da Almeida Revista e Corrigida, porque a forma que colocou vem mais de encontro do contexto que nós estamos ministrando. Irmãos, tudo está firmado sobre um fundamento. Tudo. E o fundamento ele precisa ser firme. Senão mais dia que o giro tiver sobre ele vai cair. E o fundamento da nossa vida espiritual é a fé. Se a nossa fé não estiver firme em Jesus, quando vierem os problemas, as dificuldades, as decepções, nós vamos afundar como Pedro, ou duvidar como Saulo, que a tal ponto duvidou que ela resolveu fazer as coisas à própria maneira, interferindo nos projetos de Deus, o que desencadeou o nascimento de Ismael, gerando, irmãos, consequências muito sérias para todos. Se a nossa fé não estiver firme em Jesus, irmãos, nós ficamos vulneráveis. Nós ficamos vulneráveis, irmãos, aos nossos pensamentos. Nós ficamos vulneráveis, irmãos, aos ataques do inimigo. Nós ficamos desanimados. Perdemos a convicção de que Deus é poderoso para agir em nosso favor. Irmãos, essa mensagem ela nos confronta. Ela faz a gente pensar como nós temos agido. Nós estamos resolvendo as coisas à nossa maneira? Ou nós temos exercido a nossa fé, irmãos, e esperando pela direção de Deus? Porque, irmãos, Deus não nos impede se nós decidirmos resolver as coisas pelos meios naturais. Agora as consequências virão.
e Deus não estará no negócio. E aí, irmãos, vai se tornando uma sequência de coisas, até que a gente venha e se coloque na posição para que Deus possa agir. A fé, ela é dom de Deus. Ela precisa ser buscada e cultivada todos os dias. E é o Espírito Santo em nós que preserva a fé. Mas a responsabilidade da busca pela fé é minha e é sua, através da oração. Nós precisamos, na nossa oração, pedir ao Senhor, dá-me fé. Se você tem fé, pede ao Senhor que aumente. Senhor, aumenta a minha fé. Se você já tem fé e a sua fé já é grande, então ora, Senhor, sustenta a minha fé. Mas a oração tem que ser contínua, para que Deus esteja promovendo em nós uma fé firme e constante em Cristo. Irmãos, nós precisamos orar assim sempre. Precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E na oração buscar os recursos necessários para nos alinharmos aos propósitos de Deus. A firmeza da nossa fé, irmãos, ela vai se revelar em várias circunstâncias. A nossa fé, ela vai aparecer na dificuldade, nos momentos difíceis, que a qualidade da nossa fé será apresentada diante de Deus, porque, irmãos, isso não é para o homem, é para Deus. A nossa fé aprovada é diante do Senhor. Não foi assim com Jó, irmãos? Ele cria completamente, ele cria plenamente que tudo que está acontecendo com ele vinha de Deus. Quando ele diz, irmãos, para sua esposa, quando ela, no seu desespero, e ela fala que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. No capítulo 2, versículo 10, Jó responde para ela assim: falas como qualquer louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também mal. Jó tinha convicção que tudo que estava acontecendo na vida dele vinha da parte de Deus. E é isso que nós precisamos ter, essa compreensão de que quando estamos numa situação, é com permissão do Senhor. Não importa o que está acontecendo, se você é servo de Deus, não tem esse inimigo, está fazendo o Senhor. Se é o inimigo, é com permissão do Senhor e debaixo de uma autoridade do Senhor. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu venho te dizer que não tem nada do inimigo aí, não. É o Senhor testando a qualidade da sua fé. Aleluia! Irmãos, e tudo com um propósito de experiência nossa para com Deus e ao final para a glória dele. Agora nós precisamos perceber se nós estamos sofrendo por consequência de escolhas que tem. E se são ataques espirituais. Por que nós precisamos saber, irmãos? Porque para cada uma dessas situações, nós precisamos identificar a situação, porque para cada uma tem uma diferente forma de atitude. Se é de Deus, você vai orar e pedir graça. Se é a sua culpa, você vai pedir perdão, se restaurar, se reconciliar com o Senhor. Se ataque do inimigo, mandar o joelho no chão e expulsar no nome de Jesus, porque ele disse: eu vos dei poder. Aleluia! Nós temos que nos posicionar como servos de Deus nessa terra. Nós temos que estar com a nossa espada desembanhada e preparados para discernir pelo Espírito Santo. Aleluia! Em Efésios 2, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Irmãos, a fé não somente nos mantém firmes em Cristo durante a nossa caminhada aqui, mas ela é um meio que
pela fé, irmãos, é mediante a fé que nós chegamos à graça, que nós alcançamos a graça. Irmãos, vamos, portanto, permanecer na graça e na fé, e assim vamos viver as nossas próprias experiências sobrenaturais com Deus. Como Pedro que andou sobre as águas, como Abraão que foi pai aos 100 anos, como Paulo, irmão, que pela fé rompeu fronteiras naquela época. Era tão difícil, irmãos, mas pela fé ele fundou igrejas, ele anunciou o nome do Senhor, ele não temeu o homem, ele não temeu o mal, ele não temeu a perder a própria vida, anunciando o Evangelho de Cristo, tendo como alvo a Cristo e a salvação das almas. Pela fé, irmãos, é pela fé que eu e você vamos viver os milagres de Deus em nossas vidas e em nossas famílias. Aleluia! Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Aqui já está colocando louvor nessa hora. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor me deu, o Senhor me visitou tanto quanto Ele me entregava, e eu me vi tão necessitada de ter a minha fé restaurada, de ter a minha fé fortalecida, de ter a minha fé, uma fé sobrenatural em Deus, uma fé firme, uma fé onde não haja espaço para dúvidas. Irmãos, eu quero que nessa hora você feche os seus olhos. Aleluia! Irmãos, não tem nada de mim, nada, tudo que eu entreguei aqui não foi da parte do Senhor. Para mim e para a sua vida. Eu quero que você ore nessa hora, irmãos. Ore para que o Senhor fortaleça a sua fé. Irmãos, a nossa esperança é a vinda de Jesus. Jesus está batendo as portas dos corações. Abre seu coração nessa noite e recebe. Recebe a presença de Jesus. O Senhor vai aqui na igreja já com as vestes brancas. Eu sei que nossas vestes estão brancas, que nós somos lavados e remidos no teu sangue. Senhor, nós somos tão cansados.
Você consegue crer que você está sendo